Falava ainda Jesus à multidão quando sua mãe e seus irmãos chegaram ao lado de fora, querendo falar com ele. Alguém lhe disse, obrigado, tua mãe e teus irmãos estão lá fora e querem falar contigo. Quem é a minha mãe e quem são os meus irmãos? Perguntou ele. E estendendo a mão para os discípulos, disse, aqui estão a minha mãe e meus irmãos, pois quem faz a vontade de meu Pai que está nos céus, este é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Amém? Pai querido, muito obrigado pela tua palavra lida, que ela possa entrar no coração de todo mundo que está aqui e fazer diferença. Que o Senhor possa me usar com poder, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, eu sempre falo, e é bom sempre dizer, para você que nos visita, que não sabe, nós da Igreja Batista temos o costume no mês de maio de celebrarmos o mês da família. E no primeiro domingo do mês eu estive aqui falando, abrindo o mês, e nós falamos sobre igreja, vírgula, a família de Deus. E eu fiz uma pergunta, e a pergunta era, será que Deus tem família? E nós pudemos ver que Deus sim, de forma metafórica, explicado pelo apóstolo Paulo, uma figura de linguagem. O apóstolo Paulo explica em Efésios 2 que Deus possui uma família. E hoje nós vamos pensar com algo bem parecido, mas uma aplicação um pouco diferenciada. Igreja, a família de Jesus. Afinal, Jesus Cristo tem uma família, ou melhor, Jesus Cristo tinha uma família? Sim. Diferente de Deus, que no sentido figurado, né, tem uma família espiritual, que somos nós, a igreja, Jesus também, como Deus, tem a sua família espiritual, mas Jesus também tinha uma família natural. Jesus tinha uma mãe, Jesus tinha irmãos, uma família biológica. E é interessante de pensar, quando eu leio esse texto, eu vejo Jesus Cristo de forma muito agressiva e muito pesada na sua fala pela sua mãe e pelos seus irmãos. Nós conhecemos um Jesus de bondade, um Jesus de amor, de mansidão, e quando lemos isso daqui, nós ficamos o quê? Perplexos. Que isso? Como pode um filho falar assim com uma mãe? É possível? Sim. E nós vemos que, no contexto, Jesus estava sentado, ou em pé, não importa, numa reunião, aconselhando os seus discípulos e a multidão, e a mãe e os irmãos de Jesus Cristo vêm, chama Jesus lá que eu quero falar com ele. E a pessoa vai, Jesus, sua mãe e seus irmãos estão ali. E ele vai e senta a patada. Quem é a minha mãe e quem são os meus irmãos? Imagina a reação da mãe de Jesus ao ouvir falar isso. Mas Jesus tinha a sua família natural? Sim. E a sua família espiritual? E na verdade, o ensinamento que Jesus Cristo quer trazer para nós é justamente sobre a sua família espiritual. E eu quero fazer uma pergunta para você. Você possui sua família natural? E será que você já possui sua família espiritual? Será que você já possui a sua família, a igreja de Cristo, como parte da sua vida? Se não, eu quero pensar com você nesses versículos, o que nós podemos aprender sobre fazer parte da família de Jesus. E a primeira lição que eu vejo é, fazer parte da família de Jesus é não estar do lado de fora. Acompanhe comigo o versículo 46 e o versículo 47. Falava ainda Jesus à multidão quando a sua mãe e seus irmãos chegaram do lado de fora. Observe, do lado de fora, querendo falar com ele. Alguém lhe disse, tua mãe e teus irmãos estão lá fora e querem falar contigo. Afinal, o que a mãe e os irmãos de Jesus estavam fazendo do lado de fora? Pense, você que é mãe, sabe muito bem que o seu filho tem projetos, tem sonhos, e normalmente é comum que a família seja a primeira parte da nossa vida que nos dá o apoio necessário. Então, Jesus Cristo, em seu ministério, o que nós pensamos pela lógica? A família vai dar o apoio e vai crer que Jesus Cristo foi enviado de Deus. Mas pela narrativa aqui nós vemos justamente um contrário. Além de estar do lado de fora, estavam atrapalhando. Você imagina, meu irmão, um pastor, alguém pregando aqui em cima, e aí chega a mãe ali, ô meu filho, deixa eu falar com você rapidinho aqui, vem cá. No meio de uma pregação. Que bom senso, né? Zero.
Mas a verdade é que a mãe e os irmãos de Jesus não acreditavam nele. Ponto. Não é à toa que nós vamos ver que somente após a morte de Jesus, com a sua aparição, a sua ressurreição, é que cai a ficha e eles começam a entender tudo aquilo que Jesus Cristo tinha dito. Eu vou morrer, em 3 dias eu vou ressuscitar, então creiam, eu não vou estar morto para sempre e assim por diante. E eu fico pensando justamente sobre isso. Eles estavam do lado de fora e não estavam do lado de dentro. Será que nós estamos do lado de fora ou do lado de dentro? Nós entendemos claramente que a igreja é a família de Jesus. E quando eu falo, meu irmão, do lado de dentro, eu não estou falando de 4 paredes. Não estou falando de construção. Eu estou falando de um corpo, de pessoas reunidas, seja no grupo de comunhão, no culto no lar, não importa o lugar. Pessoas que estão organizadas, em comum acordo, em comunhão, adorando, ouvindo a palavra de Deus. Isso é uma igreja, isso é estar do lado de dentro. E eu te pergunto mais uma vez, será que nós estamos do lado de dentro ou do lado de fora? Fazer parte da família de Jesus é não estar do lado de fora. E estar do lado de fora, de forma bem objetiva, irmãos, é não crer em Jesus. Nós temos uma verdade, e a verdade é, quem crê em Jesus Cristo está salvo. Quem não crê está condenado. E essa verdade precisa ser pregada constantemente, não pode ser ignorada. A igreja são aquelas pessoas que creem em Jesus, que entendem que Ele morreu e que ressuscitou. Não somente consideram Jesus como sendo uma figura especial ou alguém muito lindo e importante. Não, creem que Ele teve um propósito, que Ele deu a sua vida há milhares de anos atrás. Esses são, sim, a família de Jesus. E esses estão do lado de dentro. Então, meu irmão, entenda o que eu vou dizer para você. Eu não estou em nenhum momento querendo te agredir ou falar palavras difíceis, mas é uma verdade. Quem crê em Jesus Cristo está do lado de dentro. Quem não crê está do lado de fora. Quem está do lado de fora vai para o inferno. Nós estamos muito acostumados com a vida que vivemos. E parece ser uma utopia pensar que existe um céu. Parece ser uma utopia, uma mentira, algo fantasioso. Imaginarmos ruas de ouro, não ter dor, não ter sofrimento, não dever mais empréstimo para o banco. Amém, Rebeca? Irmão, é pesado. Mas é uma verdade. Porém, só é possível pensar dessa forma se estivermos do lado de dentro. E a família de Jesus, natural, a sua mãe e seus irmãos, estavam do lado de fora. Eu lembro de João, capítulo 7, versículo 2, para te confirmar que os irmãos de Jesus Cristo não acreditavam, não criam nele. Ele diz assim: mas ao se aproximar a festa judaica das cabanas, os irmãos de Jesus lhe disseram: você deve sair daqui e ir para a Judéia, para que os seus discípulos possam ver as obras que você faz. Ninguém que deseja ser reconhecido publicamente age em segredo. Visto que você está fazendo essas coisas, mostre-se ao mundo, pois nem os seus irmãos criam nele. Se nós lemos do versículo 2 até o versículo 4, os irmãos estão aconselhando Jesus a fazer o quê? Vai lá, vai pregar, vai fazer a vontade, vai evangelizar, vai. Mas o próprio narrador aqui, João, é muito claro em dizer, nem os irmãos dele acreditavam nele. Basicamente, sai daqui, vai para lá que você está muito chato do lado de cá. Será que nós somos a família de Jesus natural, que não acreditava nele? Ou será que nós somos a família espiritual de Jesus, a igreja de Cristo, aqueles que creem em Cristo e que certamente receberão a vida eterna? Fazer parte da família de Jesus é não estar do lado de fora. E precisamos tomar uma decisão. Ou você fica do lado de fora, ou você vem para dentro. É sua responsabilidade tomar essa decisão hoje à noite. A segunda lição que eu aprendo em Mateus, no capítulo 12, a partir do versículo 16, é que fazer parte da família de Jesus é ser conhecido por Ele. Observe o versículo 48. Quem é minha mãe e quem são meus irmãos? Perguntou ele.
Meu irmão, eu fico imaginando a reação da mãe de Jesus naquela situação. Eu fico imaginando eu e os meus amigos quando mais novos. Imagina os amigos falando assim, ó, Igor, sua mãe quer falar com você. Quem é minha mãe? Aí vem ela com o chinelo, vou te mostrar quem é minha mãe para você poder ver aqui, ó. Mas é. Então assim, é diferente que Jesus Cristo tinha autoridade para dizer aquilo ali. Ele não estava falando com raiva, com ódio, não. Então, meu filho, obedece sua mãe aí, tá? Não vem nesses negócios, não. Mas, quando eu penso sobre fazer parte da família de Jesus e ser conhecido por Ele, eu penso, será que Jesus Cristo nos conhece? Porque eu não estou falando de onisciência, de que Ele sabe todas as coisas. Eu estou perguntando se Ele te conhece de relacionamento, de intimidade. Claramente que Jesus Cristo conhecia sua mãe. Ele sabia quem era sua mãe, quem eram os seus irmãos. Só que por esse texto é claro em dizer que ele está falando de um outro tipo de família. Uma família que só é conhecido por Ele quem crê nele. E eu pergunto para você, Jesus te conhece? Não estou dizendo novamente que Ele sabe o seu nome, aonde você mora, o que você faz. Não. Você tem um relacionamento com Jesus? Você busca a Deus? Você ora? Você entende que Ele é o seu Senhor? Ou você continua do lado de fora, não sendo conhecido por Ele? Só é conhecido por Jesus quem está do lado de dentro. E só está do lado de dentro quem é a igreja. Meu irmão, e novamente eu volto a falar sobre a volta de Jesus. Porque é algo muito especial, é o nosso foco de vida. Nós vivemos como igreja esperando que Jesus Cristo volte para nos buscar. Amém? Amém. E quando eu vejo Lucas no capítulo 13, eu fico pensando que, imagina no dia que Jesus Cristo voltar para nos buscar, e Ele como sendo o juiz e não mais o advogado, e você às vezes pensar, não, eu fui certamente um crente, uma pessoa que buscava Deus, Senhor, estou aqui, não, eu não te conheço. Isso é muito forte, meu irmão, isso é muito sério. Lucas 13 diz o seguinte, e lhes disse, quando o dono da casa se levantar e fechar a porta, vocês ficarão do lado de fora batendo e pedindo, Senhor, abre-nos a porta. Ele, porém, responderá, não os conheço, nem sei de onde são vocês. Então vocês dirão, comemos e bebemos contigo e ensinaste em nossas ruas. Mas ele responderá, não os conheço, nem sei de onde são vocês. Afastem-se de mim, todos vocês que praticam o mal. Jesus está falando de pessoas que eles não conhecem. Pessoas que não têm intimidade com Ele, pessoas que não creem nele. Pessoas que estão do lado de fora, que não fazem parte da família espiritual de Jesus. Mais uma vez eu te pergunto, Jesus te conhece? Fazer parte da família de Jesus é ser conhecido por Ele. Terceira lição que eu aprendo nesse texto é que fazer parte da família de Jesus é estar próximo dEle. Olha o versículo 49. E estendendo a mão para os discípulos, disse, aqui estão a minha mãe e os meus irmãos. Aqueles que estavam perto de Jesus eram de fato a sua família. E aqui há um ensinamento precioso e ao mesmo tempo também muito pesado. Jesus Cristo deixou claro que a sua família espiritual, escute o que eu vou dizer para você, não me interprete errado, mas é uma verdade. A família espiritual de Jesus era mais importante do que a sua mãe. Será que nós estamos colocando em evidência aquilo que é mais importante do que Deus na nossa vida, em primeiro lugar? Claramente amamos nossos pais, nossos filhos, nossos tios, tias, sobrinhos, nossos amigos e famílias, mas Deus é mais importante que todos nessa vida. Os nossos pais, os nossos filhos não podem ficar em primeiro lugar na frente de Deus. Deus é tudo para nós. E Jesus Cristo deixa claro isso quando ele diz, esses discípulos aqui, essa igreja aqui, de fato, esses são a minha mãe e os meus irmãos. Preste atenção. Você está próximo de Jesus, então está dentro. Você está longe de Jesus, mais uma vez, então você está fora. E quando eu digo, meu irmão, está longe, eu estou falando do presente, tá? Não estou dizendo que você
vai ser condenado, acabou. Não. Essa é uma verdade, se você não tomar uma decisão de mudar de vida. Isso é a conversão. É isso que os crentes vivem pregando, tem que se converter. Converter não é simplesmente uma levantada de mão, não é simplesmente uma fala com a sua boca, mas é uma mudança de mente, de coração, de atitude. E nós precisamos entender que estar próximo dele é justamente mudar a nossa forma de viver. Como tem sido a nossa vida de santidade com Deus? É um tema tão simples, é uma palavra tão tranquila, estar separado do mundo, nós vivemos e pensamos e falamos sobre isso todos os domingos. Mas será que a nossa vida efetiva é de fato uma vida de santificação a Deus? Quando você vive em santidade, você faz isso não para você mesmo, meu irmão, você faz isso para Deus, para que o nome dele seja glorificado através da sua vida. E só é possível nós vivermos em santidade com Deus estando próximo dele. Às vezes nós não oramos, não lemos a Bíblia, não temos um momento de comunhão, só estamos aqui na igreja todos os domingos, sentamos no banco, ajudamos o Joelmi a limpar o banco, só isso e mais nada. Nós precisamos ter uma mudança de vida. E essa mudança de vida vem com relacionamento. E só tem relacionamento quem está perto um do outro. Não há como casar, namorar, estando longe. Pelo menos uma vez na vida você vai ter que conhecer quem você está namorando, quem você vai casar, mesmo que você trabalhe longe e assim por diante. Relacionamento é próximo, é perto. Nós não podemos estar longe de Jesus, se quisermos fazer parte da sua família. E eu te pergunto, quem é você nessa história? Os discípulos, a quem Jesus Cristo citou que é a sua família? Ou você é a Maria, ou vocês são os irmãos de Jesus? Que estão, Jesus, vou falar com você aqui, que é só um filho, é só mais um da família, mas não é tão importante para ele. Fazer parte da família de Jesus é estar próximo dele. E a última lição, vai mais cedo para casa, amém? Olha que força, que bênção. A última lição é, fazer parte da família de Jesus é fazer a vontade do Pai. O versículo 50 diz assim, ó, pois quem faz a vontade do meu Pai, que estás nos céus, este é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Neste versículo temos a explicação do porquê Jesus deu a resposta anterior. Nós lemos e ele fala, quem é minha mãe e quem são os meus irmãos? Aí ele aponta, ó, são esses daqui. Sabe por quê? Porque são estes que fazem a vontade do meu Pai que estás nos céus. Será que nós estamos fazendo a vontade de Deus? Novamente, algo simples. Não tem teologia, não tem nada difícil de entender. Só que eu quero chamar a sua atenção. Fazer a vontade de Deus pode parecer ser algo muito simples, mas nós não temos noção da proporção do que significa entender e fazer a vontade de Deus. Escute o que eu vou te dizer. Nós temos uma única alternativa se quisermos cumprir de fato a vontade de Deus. Não há outra. Essa alternativa se chama Bíblia. Eu não sei qual é a vontade de Deus para a minha vida. Vamos ler a Bíblia. Nós, na nossa limitação, como o irmão Adair disse hoje pela manhã, não conhecemos Deus. Não sabemos, perdão, irmãos, conhecemos sim, eu digo, não temos noção do tamanho de Deus. E, consequentemente, Deus, em sua sabedoria, nos deixou uma Bíblia, uma palavra, orientações, instruções, ensinamentos, para que possamos seguir. E esse é o único caminho, a única maneira de saber da vontade de Deus. É claro, meu irmão, e isso fica muito evidente, nós temos escolhas que refletem em nossa responsabilidade. Nós vivemos uma vida para Deus, mas também temos os nossos compromissos. Mas entenda uma coisa, tudo que move na vida espiritual, você vai encontrar respostas aonde? Na Bíblia. Se você quer fazer uma faculdade de Direito, Medicina e Administração,
Deus vai te dar sabedoria para que você tome a melhor decisão. Mas o nosso foco, que é viver uma vida para Deus, uma vida pensando no céu, quando um dia Ele voltará para nos buscar, precisa ser pautada no ensino da palavra de Deus. Independente da sua ou da minha teologia, se Deus faz a vontade quando você escolhe, quando você não escolhe, não importa. Mas uma coisa é certa, a palavra de Deus é o nosso guia. E mesmo que as pessoas lá fora digam, não, foi escrita por homens, e homens erram. Não. Tenha convicção, meu irmão, de dizer, e tenha fé, que foram homens inspirados por Deus, que trouxeram a sua mensagem para nós. E ela permanece e permanecerá viva até que Jesus Cristo volte para nos buscar. Amém? E eu me recordo de uma história muito interessante. Fica uma dica para você, se um dia alguém te perguntar isso. Eu estava no trabalho, e no horário do almoço, não lembro ao certo, mas estávamos conversando sobre Bíblia. Uma pessoa de uma certa igreja questionou o porquê que eu entendia que a Bíblia era o meu guia meu guia de vida. E, consequentemente, eu falei, sim, porque eu creio que ela é a palavra de Deus. Tá, mas como é que você sabe? Aí eu falei assim, você é cristã? Ela falou, sou. Tá, vou te fazer uma pergunta então. Como que você ficou sabendo de Jesus? Ela, minha mãe. Tá, e como a sua mãe ficou sabendo de Jesus? Minha avó. E como sua avó ficou sabendo de Jesus? E foi indo, e foi indo, e foi indo. Falei, entenda uma coisa. Teve um momento que alguém precisou ter uma referência para dizer de Jesus para você. E essa pessoa, por mais que tenha usado o conhecimento intelectual que ele teve porque ouviu falar de Jesus, em algum momento precisou ler isso na palavra de Deus. Certamente, talvez desde a época do apóstolo Pedro, dito de boca a boca, né? Consequentemente escrito num livro. Mas para que pudesse chegar até você, precisou ser escrito. E alguém leu isso em algum lugar. E aí ficou aqueles 10 segundos de silêncio e mudou de assunto. Essa é uma verdade, meu irmão. A palavra de Deus é a referência sobre Jesus. Nós não temos mais nenhum outro livro, sim, que nos dê base. Por mais que tenhamos livros que falem, que ajudem a entender a Bíblia, nós entendemos que a palavra de Deus, o nosso guia para a vontade de Deus é a Bíblia. Eu quero terminar refletindo com você justamente isso. 4 lições. Fazer parte da família de Jesus é não estar do lado de fora. Fazer parte da família de Jesus é ser conhecido por Ele. Fazer parte da família de Jesus é estar próximo dEle. E fazer parte da família de Jesus é fazer a vontade do Pai. Minha última pergunta para você. Você quer fazer parte da família de Deus? Você quer fazer parte da família de Jesus? Você não sabe? Então feche os seus olhos. Eu quero orar. E na minha oração, você pode simplesmente abrir a sua boca do seu jeito e pedir a Deus, Deus, eu quero fazer parte da família de Jesus.